Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados e pedimos ao Senhor que nos conceda arrependimento e libertação dos pecados, Pai, que o Teu povo viva em santificação diante de Ti. Dá-nos, ó Pai, a direção do Teu Espírito para não pecarmos contra Ti, para vivermos conforme a Tua vontade. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, esse mês é o mês da família, nós estamos encerrando este mês. O Salmo de número 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A nossa oração nesses dias tem sido para que Deus abençoe as famílias, para que Ele edifique as famílias, para que Ele guarde as famílias, ou seja, para que o Senhor, Ele de fato nos abençoe e derrame sobre nós a sua graça. Agora, nessa quarentena, nós estamos cultuando a Deus em nossas casas, reunidos em família, e eu convido você agora a adorar a Deus com cânticos espirituais nesse momento. Adore ao Senhor, louve ao Senhor. Vamos reunidos em família em nossas casas adorar a Deus. Santo, Santo, Santo,
louvado e exaltado para sempre na nossa vida, amém? Só Ele é digno, só Ele é digno. E um dia Jesus virá. Um dia lindo. Talvez não seja tão lindo assim, se você não estiver preparado. Mas nós desejamos que todos aqui sintam esse momento como um dia lindo de receber a volta do Senhor Jesus. Amém? Jesus vai voltar, com certeza. E que você esteja preparado, amém? Que nós estejamos preparados. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele sonda, Ele sabe aquilo que ainda nem aconteceu. Mas Ele sonda o nosso coração, que nós tenhamos uma vida mais em busca daquilo que é eterno e menos em busca daquilo que é passageiro. Amém?
Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Josué, capítulo de número 24. Josué, capítulo 24. Nós vamos estar lendo os versículos 14 e 15 inicialmente, depois nós estaremos usando todo este capítulo para trazer a mensagem do Senhor. Hoje nós iremos falar sobre o tema Eu e minha casa serviremos a Deus. Então vamos abrir ali em Josué, capítulo de número 24, vamos ler inicialmente os versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, as nossas famílias, e pedimos, Pai, fala ao coração do Teu povo por meio da Tua palavra nesta hora. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos aqui para esse texto, esse é um texto bastante conhecido da palavra, o final do versículo 15 é muito citado, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um texto também bastante cantado, né? Existem músicas que trazem esse versículo da palavra do Senhor. Agora, para nós compreendermos bem esse versículo, nós precisamos entender também o contexto histórico no qual ele se situa. Josué estava no final da sua vida e ele havia cumprido o seu papel. Josué havia cumprido a sua missão, a missão de introduzir o povo de Deus na terra prometida. Deus havia cumprido a sua promessa ao povo de Israel, Deus havia cumprido a sua promessa que havia sido feita primeiramente a Abraão, e Deus estava então Deus havia introduzido agora então o seu povo ali na terra prometida. Agora a permanência na terra prometida, bem como o recebimento de todas as bênçãos do Senhor, dependeria da obediência do
povo de Deus, a lei de Deus e do compromisso com o povo, do povo também com a aliança. Então eram necessárias essas duas coisas, né? Relacionamento com Deus por meio da lei e relacionamento com Deus por meio da aliança. Agora, quando nós olhamos aqui para o capítulo de número 24, que é o capítulo de Josué que nós estamos trazendo esta mensagem, aparece uma palavra importante no texto, que é a palavra servir. Quando Josué diz aqui no final do versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O verbo servir, ele aparece aqui no capítulo de número 24, 17 vezes. Ou seja, é uma palavra que aparece várias vezes no texto, né? O verbo servir. Do versículo 14 até o versículo 25, nós temos 9 versículos. E nesses 9 versículos, o verbo servir aparece 15 vezes. Ou seja, servir é o verbo principal do texto que nós estamos trazendo essa mensagem. E servir no contexto bíblico está ligado à adoração. Algumas Bíblias, né, vão trazer a tradução não como servir, mas como adorar. Então, servir aqui, quando Josué diz, eu e a minha casa serviremos a Deus, o verbo servir está ligado à adoração. Nós servimos a quem adoramos, dedicamos nossas vidas a quem adoramos. O Deus a quem servimos, o Deus a quem adoramos, a Ele dedicamos o nosso tempo, a nossa energia, os nossos bens. O Deus a quem servimos também determina os nossos valores e os nossos princípios. E quando Josué diz, eu e a minha casa serviremos a Deus, tudo isso está contido também nas palavras de Josué. Agora, qual o significado de servir para Josué e para a sua família? E o que isso também deve significar para nós? Quais as implicações do servir para Josué, para o povo de Israel naqueles dias? Quais as implicações do servir para nós hoje no Novo Testamento? Então, quando nós olhamos aqui para o capítulo de número 24, nós vemos alguns pontos que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos. E o primeiro deles é que os nossos antepassados, eles serviram a outros deuses. E o capítulo 24 começa falando a respeito disso. Veja os versículos 1 e 2 do capítulo 24. Diz assim, depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém. Siquém foi o lugar onde Deus fez a promessa a Abraão de que lhe daria a terra prometida, e agora Josué está ali reunido com o povo de Deus em Siquém, ou seja, Deus havia cumprido a sua promessa a Abraão. Então Josué reuniu todas as tribos em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então veja que interessante isso, eles não se apresentaram diante de Josué, mas eles se apresentaram diante de Deus, sendo Josué, claro, aqui o representante de Deus. Versículo 2, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então Josué lembra o povo de Israel que os antepassados deles serviram a outros deuses. Eles serviram a outros deuses. Queridos, a maioria de nós foi convertido. A maioria de nós veio de família e de berço não evangélico, ou seja, nós viemos de um berço idólatra. Nós servíamos a outros deuses. Os nossos antepassados, eles não conheciam o Deus da Bíblia, eles não conheciam o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Eles não conheciam a Jesus como nós o conhecemos, ou seja, os nossos antepassados, eles eram ignorantes da palavra de Deus. Por isso eles serviam a outros deuses, deuses de madeira, de pedra, de ouro, deuses feitos de figuras humanas.
Se bem que ídolos não são apenas feitos ou representados por imagens. Um ídolo é o que alguém serve. Ídolos residem no coração. Pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser qualquer coisa que governa o nosso coração, que governa a nossa vida. O fato é que os nossos antepassados, eles não serviam a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus estava encoberta para eles. E a palavra de Deus também estaria encoberta para nós se o Senhor não tivesse nos apresentado o Evangelho, se o Senhor não tivesse despertado alguém para nos chamar a Ele por meio do Evangelho. Então Josué primeiramente enfatiza isso, ele diz, olha, os nossos antepassados, eles serviram a outros deuses, deuses que tinham, conforme diz o Salmo de número 115, boca, mas não falam, tinham olhos, mas não viam, né? Nariz, mas não cheiram, têm ouvidos, mas não ouvem, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. E o Salmo 115 ainda diz, tornem-se semelhantes a eles todos os que os fazem e quantos neles confiam, ou seja, aqueles que servem a falsos deuses, eles estão debaixo de uma maldição. E os nossos antepassados, eles estavam debaixo dessa maldição. E aí então vem o segundo ponto. Deus, ele nos libertou dos falsos deuses. Deus, ele nos libertou da falsa idolatria. E essa é a argumentação de Josué, que vai do versículo 3 até o versículo 13. Do versículo 3 até o versículo 13, Josué vai mostrar como Deus chamou a Abraão, libertando-o da idolatria. Deus libertou Abraão da idolatria para formar um povo que o servisse, para formar um povo que o adorasse. E Josué então vai contando como Deus chamou Abraão e deu a Abraão Isaque, e de Isaque ele fez Jacó, que é Israel. Israel foi para o Egito com 70 pessoas, ali se tornou uma grande multidão, mas Deus libertou o seu povo do Egito por meio de Moisés, e Deus então fez o seu povo mais do que vencedor. Aqueles que tentaram amaldiçoá-lo, tiveram que abençoá-lo. E aqueles que se levantaram contra o povo de Deus, não puderam resistir a esse povo que era mais do que vencedor, porque o Senhor estava com ele. Então, quando nós olhamos ali, por exemplo, veja ali o versículo de número 3, Josué vai dizer, eu, porém, se referindo ao Senhor, é claro, eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência, e lhe dei Isaque. Agora, vá direto para o versículo de número 13. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Ou seja, Deus chamou Abraão, Deus cumpriu a sua promessa a Abraão. Queridos, Deus, ele nos libertou dos falsos deuses, assim como ele libertou Abraão, ele nos libertou da falsa idolatria. A salvação é uma obra de Deus. O agente da história, o protagonista é Deus. Deus é quem faz e acontece. Ele é quem começa a boa obra e quem a conduz e quem a leva até o final. Deus, ele chama, liberta, conduz, abençoa e faz com que todas as suas promessas se cumpram para o seu povo. Deus, no intuito de formar um povo para si, nos libertou dos falsos deuses. A obra de salvação começa com Deus, prossegue com Deus e termina com Deus. Então nós devemos louvar ao Senhor e adorá-lo por isso, porque, como diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou. Como diz em Efésios, no capítulo de número 2,
Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados, ou seja, antes nós servíamos ao mundo, vivíamos debaixo da direção deste mundo, éramos governados pelos nossos pecados e pelo diabo, mas Deus, Ele nos libertou. Ele nos libertou. Ele fez conosco algo maravilhoso. Os nossos pais serviram a falsos deuses no passado, mas agora nós fomos libertos pelo Senhor dos falsos deuses, da falsa idolatria, do mundanismo, do império das trevas. Então Josué, ele mostra isso ao povo de Deus lá naquele tempo, nos seus dias. E ele prossegue então com um terceiro ponto, né? Nós podemos chamar aqui de um terceiro ponto. Deus, ele nos libertou para que o sirvamos. E como nós já dissemos, o servir aqui significa adorar. Deus nos libertou com o propósito de o servirmos e de o adorarmos. Veja o versículo de número 14, Josué capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Como nós dissemos, do versículo 14 até o versículo 25, o verbo servir, ele aparece 15 vezes. Mas aqui no versículo 14, o verbo servir, ele aparece 3 vezes. Ele aparece 3 vezes aqui no versículo de número 14. Então, desde o início do capítulo 24, Deus vem mostrando que antigamente nossos pais serviram a falsos deuses, mas agora Deus os libertou da escravidão e da idolatria e os fez vitoriosos para que agora eles pudessem, então, servir ao Senhor livremente. Queridos, trazendo para os nossos dias, Jesus nos libertou. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós fomos salvos por Cristo. E essa salvação que Deus nos deu, ela trouxe consigo, ou ela traz consigo, responsabilidades. E é nossa responsabilidade, uma vez que nós fomos libertos dos falsos deuses, libertos da idolatria, é nossa responsabilidade servirmos ao Senhor. E agora, como vamos servir ao Senhor? Aqui no versículo 14, aparece 4 coisas importantes, aqueles que querem servir ao Senhor. Porque aqui no versículo 14 diz que nós devemos servir ao Senhor com temor. Veja ali o início do versículo 14. Ele diz, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o. Ou seja, o servir ao Senhor começa com isso, começa com temer ao Senhor. E temer ao Senhor é respeitá-lo, mas não somente respeitá-lo. É de fato temermos e tremermos diante dele, porque ele é o único Deus verdadeiro. Nós devemos temer a esse Deus que nos libertou. Nós devemos temer a esse Deus que tem para o seu povo salvação, mas também tem para aqueles que o rejeitam condenação. E nós devemos servi-lo com temor, mas veja ali uma segunda coisa, nós devemos servi-lo com integridade. Integridade pode ser substituído aqui no contexto por santidade. Nós devemos servi-lo com santidade, nós devemos tirar todo o pecado das nossas vidas, nós devemos afastar tudo aquilo que não agrada a Deus de nós. Nós devemos tirar da nossa vida ou da nossa prática de vida tudo aquilo que pode envergonhar o nome do Senhor. Nós devemos servi-lo com integridade e com fidelidade. Essa é a terceira coisa que o versículo 14 nos apresenta. Nós devemos servir ao Senhor com fidelidade. E o que o Senhor requer do seu povo é fidelidade.
É fidelidade. Nós servimos ao Senhor com fidelidade, quando o servimos com zelo, quando servindo com zelo, observando a sua palavra, andando conforme a sua palavra, tendo a sua palavra como regra de fé e de prática e não negociando princípios e nem valores cristãos. Então, segundo o versículo 14, nós devemos servir ao Senhor com temor, com fidelidade, com integridade, mas também com exclusividade. Veja ali o final do versículo 14, onde ele diz: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Então Deus ele deve ser servido com exclusividade. Deus ele não aceita que nos apresentemos diante dele com outros deuses ou com ídolos em nossos corações. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Não podemos servir a Deus e as paixões deste mundo. Aqueles que amam o mundo tornam-se inimigos de Deus, conforme está lá na epístola, na primeira epístola de João. Então nós devemos servir ao nosso Senhor, ao nosso Deus, com exclusividade. Agora, veja, meus irmãos, isso é o que o Senhor requer de nós. Nossos antepassados serviram a outros deuses. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que nós vimos é que Deus, ele nos libertou dos falsos deuses, ele nos libertou da idolatria. O terceiro ponto que nós vimos é que ele nos libertou para que prestemos a ele serviço e adoração, com temor, com integridade, com fidelidade e com exclusividade. E agora vem um quarto ponto para nós. E este quarto ponto é: Deus quer que tomemos uma firme decisão por servi-lo. Isso parece estranho dizer isso ao povo de Deus, mas queridos, muitos estão na igreja, mas ainda não se decidiram firmemente por servir ao Senhor, por adorá-lo. Isso se mostra claro também aqui no contexto, porque Josué está falando com o povo de Israel. Josué está falando com o povo da aliança. E o contexto aqui é um contexto de renovação da aliança. Agora veja o que Josué diz ali no versículo 15, ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo, ele é central neste capítulo. Josué chama o povo de Israel a um posicionamento. Ele diz: olha, vejam o quanto Deus fez por nós. Agora, isso é suficiente para vocês? Vocês estão contentes com isso? Se não está bom para vocês, então vocês têm que escolher entre servir a Deus ou servir a outros deuses. É necessário que vocês escolham. O Senhor, ou os deuses dos seus antepassados, ou os deuses desta terra, ou os deuses deste mundo. Não dá para prosseguir tendo Deus no coração e tendo ainda outros deuses diante de vocês, ou tendo outros deuses com vocês se apresentando diante de Deus. Então, se vos parece mal servir ao Senhor, se vos parece mal adorar a Deus, com temor, com integridade, com fidelidade, com exclusividade, se vos parece mal isso, escolhei hoje a quem sirvais. Então Josué chama o povo a um posicionamento. Quando alguém escolhe servir a Deus, deve fazê-lo com todas as implicações. Meus irmãos, nós precisamos nos posicionarmos. Deus tem a salvação, mas também tem a sua lei.
Não somos salvos pela lei, somos salvos por Jesus, mas o reino de Deus traz consigo as suas leis. Ninguém é obrigado a escolher a Cristo, mas quem escolhe a Cristo deve servi-lo com toda a força do coração, da alma e do entendimento. Josué chama o povo de Deus a um posicionamento, mas ele mesmo primeiramente se posiciona, porque ele diz: eu e a minha casa, veja o final do versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor, nós vamos adorar ao Senhor com temor, com fidelidade, com integridade, com exclusividade. Nós vamos observar todas as leis do Senhor e a aliança do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E diante dessa chamada de Josué, o povo de Israel também se posicionou. Todos os líderes, os anciãos, os cabeças de Israel, todos estavam ali diante de Josué. E Israel se posicionou pelo Senhor. Veja o versículo de número 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então o povo ali se posicionou também. Eu e você precisamos nos posicionar. Não podemos servir a Deus e a este mundo. Não podemos servir a Deus e não viver e continuarmos vivendo uma vida de pecado, sem integridade. Não podemos servir ao Senhor e não andarmos em fidelidade para com a sua aliança. Queridos, nós precisamos nos posicionarmos. Precisamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E precisamos dizer como o povo de Israel que disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Serviremos ao Senhor, eles dizem ali no final do versículo 18. Serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Mas há algo interessante. Porque nós não podemos tomar uma decisão como essa de servirmos ao Senhor, de adorarmos ao Senhor, movidos pelo momento ou por emocionalismo. Devemos tomar uma decisão totalmente conscientes de todas as implicações. E esse é o nosso último ponto, o quinto ponto. Deus quer que tomemos uma decisão consciente. Veja o que Josué diz ao povo ali no versículo 19, no versículo 20. Uma palavra que parece estranha, mas uma palavra que na verdade quer conscientizar a todos a respeito da decisão, a respeito do passo que estão dando para com Deus. Veja ali o versículo 19 e o versículo 20. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados, se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos. Então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Então Josué diz isso ao povo. Imagine um pastor dizendo isso ao seu rebanho. Imagine um pastor chegando diante da igreja, fazendo um apelo. Esse pastor diz: meus irmãos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, quem quer também servir ao Senhor, que venha à frente. Quem quer servir ao Senhor, que venha à frente e que seja batizado.
Então o povo vai à frente para ser batizado, o povo vai à frente para entrar em aliança com Deus, o povo vai à frente animado, disposto, e quando o povo chega lá na frente, o pastor olha para o povo e diz: vocês não podem entrar nessa aliança, vocês não podem servir ao Senhor, porquanto Deus ele é santo, ele é zeloso, e não vai perdoar vocês se vocês o abandonarem depois para servirem a outros deuses, ele vai fazer mal a vocês depois de ter feito o bem. Imagine um pastor dizendo isso ao povo, que foi à frente, animado para entrar em aliança com Deus e para ser batizado. Por que Josué faz isso? Por que um pastor faria isso? Porque é preciso tomar essa decisão bem conscientizado, consciente de todas as implicações. Queridos, não é uma brincadeira, servir ao Senhor não é uma brincadeira. Nós não podemos tomar uma decisão como essa somente por emocionalismo, né, ou movidos pelo momento. Nós devemos tomar essa decisão com toda a força do coração, da alma e do entendimento. E o povo, naquele dia de Josué, em que Josué colocou diante deles essa palavra, eles não voltaram atrás. Vejam o que eles disseram, versículo de número 20. Versículo de número 21. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Eles tomaram, o povo de Israel tomou firme decisão por servir ao Senhor. Meus irmãos, essa é a decisão a tomar. Não existe outra decisão. Nós precisamos, nós e a nossa casa, precisamos servir ao Senhor, porque este é o único caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o único caminho. Por isso o povo naquele dia disse: não, nós vamos servir ao Senhor. Em tudo nós vamos obedecer ao Senhor. E naquele dia, liderados por Josué, conduzidos por Josué, eles entraram numa firme aliança com Deus. Concluindo, queridos, nossa decisão de servir a Deus deve nos levar a algumas ações básicas. Então, se você hoje está dizendo como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então você deve tomar essas decisões, deve tomar essas ações básicas que eu vou dizer aqui. Primeiramente, faça isso de maneira autoconsciente. Veja o versículo de número 22. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. E eu faço a pergunta a você: qual é a principal testemunha do seu compromisso com Deus? É você mesmo. É você mesmo. Você é a principal testemunha do seu compromisso com Deus. Você é a principal testemunha do dia do seu batismo e do dia da sua profissão de fé. Você é a sua principal testemunha. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. Então, ao dizer eu e a minha casa serviremos ao Senhor, faça isso de uma maneira autoconsciente. Mas abandone também a idolatria. Veja o versículo de número 23.
Josué disse ao povo: agora, pois, deitai fora os deuses falsos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Quais são os deuses que você ainda tem com você? Quais são os deuses? Você ama alguma coisa mais do que ao Senhor? O Senhor deve ser o seu grande amor. Se ainda há algo que você tem colocado à frente de Deus, lance fora hoje. Jogue fora hoje. Decida-se por amar a Deus sobre todas as coisas. Decida-se por amar a Deus mais do que ao mundo e mais até mesmo do que a si mesmo. Deite hoje fora, ou lance fora hoje os falsos deuses e incline o seu coração a Deus. Volte o seu coração para Deus. Entregue-se a Ele totalmente, sem reservas. Você e a sua casa, você e a sua família. É preciso que o mundo saiba disso. É preciso que você faça uma pública profissão de fé. Profissão de fé é simplesmente declarar a fé. É preciso que você declare isso com os seus lábios ao mundo. Veja o versículo de número 24. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Ou seja, eles declararam naquele dia o seu compromisso com Deus. É preciso que você declare hoje também, juntamente com a sua família, em alto e bom som, o seu compromisso com Deus. Diga: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Diga isso junto com a sua família. Se você puder, dê as mãos aí em casa, que vocês deem as mãos e que vocês digam a uma só voz, como o povo fez naquele dia: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. E por fim, a aliança com Deus. O nosso Deus é um Deus de alianças. O nosso Deus, ele é o Deus que entra em aliança com o seu povo. Nós temos nas Escrituras várias alianças. A principal delas foi estabelecida por Jesus na cruz. Na hora da Santa Ceia, nós sempre nos lembramos desta aliança quando tomamos em nossas mãos o cálice. Jesus disse, e nós repetimos isso todas as vezes que celebramos a ceia: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Mas veja aqui Josué capítulo 24, versículo 25. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Como entramos em aliança com Deus? Por meio do batismo e da profissão de fé. Talvez você já entrou nessa aliança, mas você precisa renovar, talvez, hoje, o seu compromisso com Deus. Vai ser batizado de novo? Não. Não vai ser batizado de novo. O batismo é um só. Porém, é necessário que você ore a Deus dizendo: Senhor, me lembro agora da aliança e tenho falhado em viver conforme a aliança, e agora então renova a minha aliança contigo. Se você ainda não é batizado, é preciso que você busque entrar na aliança com Deus por meio do batismo e da pública profissão de fé. Diante de tudo isso que vimos, você está pronto para dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Espero que sim, pois esta é na verdade a única escolha a fazer. A única escolha que pode trazer salvação, vida e bênção para a sua família. Vamos orar nesse momento. Reúnam-se aí em família agora, fiquem perto, né? Fiquem próximos uns dos outros e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, colocamos diante de Ti as nossas famílias. Pai querido, nós Te louvamos porque
Os nossos antepassados serviram a outros deuses, mas o Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou do império das trevas. O Senhor nos libertou do domínio do pecado e do diabo. E agora podemos servir ao Senhor com liberdade. Ó Deus bendito. Por isso, então, nós dizemos agora, como família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós tomamos, Pai, essa decisão de maneira consciente, com todas as implicações. E, Pai bendito, as nossas famílias agora se decidem, dão um passo diante da aliança do Senhor para servir ao Senhor com temor, com integridade, com fidelidade e com exclusividade. Tu és o nosso Deus. Nós vamos te servir, vamos te obedecer, vamos ouvir a tua voz e seremos, Pai, guiados por ela. Que a tua bênção, ó Pai, esteja sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Dessa maneira, então, Pai, firmados na tua palavra, nós renovamos a aliança e o compromisso contigo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todos aqueles que creem, desde agora e para todos sempre. Amém. Ouça esse hino final e que Deus abençoe a sua vida e a sua família para a glória do Senhor. E depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando